Olá, bom dia! Doenças e acidentes podem levar o ser humano a necessitar de uma transfusão de sangue ou de um transplante de órgãos. A doação de sangue é um ato voluntário onde o doador tem seu sangue coletado e armazenado em um banco de sangue ou hemocentro para depois ser usado no tratamento de outra pessoa. Já os transplantes de órgãos são procedimentos cirúrgicos em que o indivíduo doente recebe órgãos ou tecidos de outra pessoa. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a importância da doação de sangue e de órgãos e dos mitos que cercam esses procedimentos. Para discutir comigo esse tema, o Diálogo Plural recebe hoje o Dr. Yuri Galeno, que é representante da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte, e João Maria dos Santos, que é coordenador do Sinteste RN. A eles eu dou o meu bom dia de hoje, para a gente falar sobre esse tema, sair um pouquinho da nossa política e economia de toda semana, mas para falar de um assunto não menos importante, né, que são as doações de órgãos, doação de sangue, e tudo isso tem variáveis, né? Tem diferenças que quem está em casa, sem dúvida, merece saber para poder saber como tomar os devidos procedimentos, né? Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Historicamente, desde quando procedimentos, né, como a transfusão de sangue e o transplante de órgãos são realizados? Assim, é uma coisa que já acontece há bastante tempo, é uma coisa histórica já, ou de uns anos para cá? Então, obrigado pelo convite, bom dia. Esses procedimentos já acontecem desde o início dos anos 1900, Sim. Tanto a transfusão de sangue como a transfusão de órgãos. Mas esses procedimentos foram evoluindo porque os pioneiros nesses procedimentos, eles perceberam que havia muita rejeição. Então, foi se entendendo que precisava ter uma compatibilidade entre o doador e o receptor para que o procedimento fosse viável. Sim. Então, com a evolução da medicina, tanto a doação de órgãos como a doação de sangue foi sendo viabilizada por conta do entendimento melhor da chamada imunologia. E são centros diferentes, né? Para órgãos, para, no caso, o transplante de tecido, sangue, tudo são centros diferentes, não é isso? O transplante de órgãos, de um modo geral, ele é regulado pela Central de Transplantes, as estaduais e a Central Nacional. Já a relação à doação de sangue, ela é regulada pelos hemocentros, é outro tipo de setor. E esse hemocentro, ele também é responsável pela doação de medula, pelo procedimento de medula, em conjunto com a Central de Transplante. Sim. Mas a Central não vai influenciar nas doações de sangue. E para me ajudar nesse debate de hoje, o Santos está aqui, né, Santos? Tem alguma pergunta a fazer para o Dr. Yuri? Sim, bom dia a todos os telespectadores da Band. Obrigado mais uma vez pelo convite. Existe, doutor, alguma idade limite ou condição física para o doador? De sangue? Tanto de sangue como dos tecidos? De sangue, sim. Você tem que ter mais que 16 anos, menos que 69, tem que ter mais de 50 quilos e tem que ter uma saúde, de um modo geral, boa. Né? Eles recomendam que você esteja bem alimentado, que tenha dormido bem antes da doação. Tem esses pré-requisitos. Já para a doação de órgãos, existe um limite em relação à compatibilidade do tamanho físico. Né? Você só pode doar para uma pessoa que tem uma certa compatibilidade física com você, por questões mesmo de anatomia. Né? Ou seja, uma criança só doaria para uma criança e um adulto doaria, isso, em tese seria isso. Para um adulto, exatamente. Doutor Yuri, a doação de sangue é um procedimento mais simples, mas no entanto, é de extrema importância, né, para salvar vidas, tantas campanhas, né? Inclusive, a gente está no Junho Vermelho, né, que para quem não sabe, é aí a doação de sangue. Está tendo uma campanha, aonde você chegar em vários hospitais, você está podendo acompanhar essa campanha que é do Junho Vermelho. Quais os requisitos, né, para o doador de sangue? Eu posso dizer que eu não posso doar sangue.
infelizmente, muito triste por isso. Mas depois eu conto a minha história. Mas, doutor, por favor, quais os requisitos básicos para ser doador de sangue? Os requisitos básicos são esses. Você tem que ter mais que 16 anos, menos que 59, tem que ter mais que 50 quilos, tem que ter uma saúde perfeita, não pode ter tido hepatites, nem... Porque são 3 etapas, não é isso? Isso. A primeira etapa seria a entrevista. Isso. A segunda etapa vai ser feita uma análise se você tem uma quantidade de glóbulos vermelhos suficiente. É feito um teste rápido para saber se você atinge um limite mínimo, porque você não vai poder doar se você mesmo estiver com anemia. E uma terceira etapa seria uma análise mais detalhada para saber se você tem algum tipo de hepatite ou AIDS, alguma doença que possa ser transmitida através da doação. Aí é o que eu chamo de a fase mais complicada, que é a fase que não dói, mas é a fase do chamado não é? Que vai perguntando, você tem asma? Você tem diabetes? Você tem isso? Você tem aquilo? Às vezes são doenças que a gente já tem, já trata, mas que por aquele motivo a gente não pode, né, doar sangue. Por exemplo, quem tem diabetes, por exemplo, que faz o tratamento todo direitinho da diabetes, deve se perguntar por que eu não posso doar sangue? Por quê? De um modo geral, eles colocam uma restrição muito severa, porque nessa terceira fase que a gente falou, a fase de detectar sorologias, enfim, existe a chamada janela imunológica, uma fase onde os exames eles dão negativo, mesmo você tendo a doença, e apesar dos exames estarem negativos, você pode transmitir a doença. Por isso que tem tantos critérios para contraindicar a doação. Se você fez uma tatuagem, se você tem um certo comportamento de risco, enfim. Então, em relação à parte sexual, eu me refiro. Então, por isso que eles são tão criteriosos, para que você não tenha o risco de pegar um paciente na chamada janela imunológica, que você poderia transmitir, por exemplo, um HIV, mas o exame, ao ser realizado, daria negativo. É uma lista bem comprida, mas, sem dúvida, muito necessária para a segurança da doação, né? Que a gente está doando de uma maneira segura para que um dia, quem sabe, a gente venha a precisar daquele sangue também. E muitas coisas também a gente tem que deixar clara, né? Por exemplo, está tendo a doação de um paciente que precisa de A positivo, mas qualquer pessoa pode doar, né? É interessante que o banco de sangue esteja repleto, esteja cheio, não é isso? Nós temos 4 tipos de sangue, basicamente. O A, o B, o AB e o O, ou 0, né? O AB recebe de todo mundo. E o O doa para todo mundo. Então, o tipo O negativo é o sangue que o banco de sangue mais gosta de receber, porque esse vai doar para todo mundo. Mas é como você falou, quanto mais variedade, quanto mais quantidade você tiver, menor o risco de você ter um desabastecimento. Sem dúvida. Santos? Quais os órgãos e tecidos eles são aproveitados, ou seja, são transplantados? E quantos tipos de transplantes são realizados aqui no Rio Grande do Norte? De preferência, se eu puder nos atualizar com relação aos hospitais que fazem isso também, seria interessante. Virtualmente você pode doar qualquer parte do corpo. Virtualmente, existe até umas brincadeiras que o pessoal está aqui, o paciente de volta, quando vê uma caixinha, porque doou tudo, mas isso obviamente que é uma brincadeira, mas qualquer parte do corpo pode ser doada. Quais são as mais frequentes? Os rins, as córneas, o coração, o fígado, o pâncreas e os pulmões. Esses são os mais frequentes. Você tanto pode doar órgãos, como pode doar tecidos, né? Também existe a doação de medula óssea, que ela é quase como uma doação de sangue. O procedimento de transplante é muito simples. É uma mera doação de sangue. A coleta, que é feita através de uma punção, de um furinho que faz no osso da bacia. Você anestesia, vai lá com a agulha e aspira um pouco da medula óssea que está localizada no osso da bacia. Então, esse procedimento ele é realizado em qualquer hospital, mas aqui no Rio Grande do Norte, ele é mais frequentemente realizado no Onofre Lopes, que é o hospital universitário.
Ele tanto faz os transplantes de córnea como os transplantes de rins, que são os únicos realizados aqui no Rio Grande do Norte. Mas virtualmente qualquer hospital pode realizar um transplante desde que ele tenha equipamentos e equipes habilitadas. Então qualquer hospital pode se credenciar a fazer transplante aqui no Rio Grande do Norte. No último ano a gente teve, no último trimestre, que são dados mais atualizados, nós tivemos 22 transplantes de rins aqui no Rio Grande do Norte. 20 de doadores cadáveres, como a gente chama, e 2 de doadores vivos. Sim. E em torno de 70 transplantes de córnea. Esses são os dados mais atualizados aqui do Rio Grande do Norte. Nós só fazemos esses 2 tipos de transplante e também fazemos transplante de medula. Foram cerca de 24 transplantes de medula no primeiro trimestre de 2018. No passado, não muito distante, o Onofre Lopes também fazia transplante de coração. Hoje não faz mais? Hoje não faz mais. Nem de coração, nem de fígado, que também já foi feito. A Central de Transplante está em negociação junto com o governo do estado e com o Onofre Lopes para tentar viabilizar o transplante hepático, o transplante de fígado novamente. Mas a gente tem esbarrado em uma série de fatores, entre eles a questão do pessoal habilitado, do Onofre Lopes disponibilizar de profissionais em número suficiente para deixar uma escala 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que viabilize esse transplante. A gente tem esbarrado principalmente nessa questão de pessoal. E o nosso tema de hoje é transplantes. Se você quer mais informações sobre esse assunto, fica aí um minutinho que a gente já volta. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre doação de órgãos. Hoje contando com a participação do Dr. Yuri Galeno, que é representante da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte, e João Maria dos Santos, que é coordenador do Sinteste RN. Dr. Yuri, falando da questão legal, a gente sabe que é possível determinar em vida o desejo de ser doador, né? Mas, por algum motivo, a família pode vir a impedir essa doação? Com certeza. A doação só vai ser efetivada se o doador em vida expressar isso para a família e, após ser constatada a morte cerebral, a família consentir com a doação, a família aceitar doar. Se o doador manifestou essa vontade, mas a família... Não é 100% legítima, então. A família recusar, não vai acontecer a doação. Infelizmente, né? Infelizmente. E eu vou fazer uma pergunta particular, mas que infelizmente vem acontecendo comigo ao longo de alguns anos, que eu tenho acompanhado algumas mortes frequentes, de mortes naturais, né, na família, e eu tenho acompanhado aquela parte, né, burocrática de liberar, né, a questão do corpo, tudo isso. Em nenhum momento aqui no Rio Grande do Norte me perguntaram sobre a questão da doação de órgãos. O que acontece aqui no Rio Grande do Norte que não existe essa pergunta, não existe essa abordagem sobre a questão de doação de órgãos? Só vão abordar você ou algum parente seu em relação a essa doação de órgãos se houver a morte cerebral. Sim. Se não houver morte cerebral, não tem como haver doação de órgãos. Mas para praticamente qualquer tipo de óbito pode haver doação de tecidos. No Rio Grande do Norte, na prática, só vai haver a doação de córnea. Então você tem um intervalo de 6 horas para ser abordado por alguém da Central de Transplantes. Via de regra, o serviço social do hospital nos comunica, vai alguém da nossa equipe, que fica de plantão 24 horas, aborda a família, caso a família aceite, a gente aciona os profissionais de plantão do banco de olhos do Onofre Lopes. E eles vão fazer a coleta das córneas. Só para que fique claro, não ocorre nenhuma deformidade com o paciente. Ao se coletar as córneas, o paciente é devolvido exatamente da mesma forma como ele foi recebido pelo profissional. Não existe nenhum tipo de mutilação, nenhum tipo de dano em termos estéticos ao paciente. É aquela velho mito que existe que vão tirar os olhos das pessoas, não é isso que acontece. Mas, por exemplo, alguém que tem a sua morte em casa, por exemplo, um infarto fulminante, algum AVC, alguma coisa do tipo, geralmente, ou quando vem do interior, tem que passar lá pelo Giselda, né, que é o nosso hospital aqui de referência no Rio Grande do Norte. E quando chega lá, também não existe essa pergunta, nem sobre tecidos também. Por que também isso?
Se a morte aconteceu há mais de 6 horas, é impossível captar a córnea. Então, talvez haja você estoure esse intervalo numa morte que aconteça em casa. Via de regra, esse intervalo só vai ser viável para pacientes que venham a falecer no hospital, né? Por causa do prazo de você acionar a equipe e tal, você não pode passar desse intervalo de 6 horas. Então, se passar, provavelmente eles não vão nem manifestar essa pergunta para a família. É muito interessante, né, a gente tirar essas dúvidas, que sem dúvida, não só eu, como várias pessoas já passaram por isso, né? Santos, fica à vontade. Embora a venda de órgãos seja permitida só no Irã, que é do nosso conhecimento, sabe-se que existe um mercado e órgãos são retirados sem o conhecimento ou consentimento da família. Como se dá esse controle aqui no Brasil? Nossa. Legalizar o comércio de órgãos seria uma maneira de resolver isso? Existe esse tipo de relato, mas isso é algo, eu diria que anedótico. A gente não existe. Eu falo da retirada de órgãos sem consentimento. Isso, às vezes, é um mito, uma lenda urbana que fica se perpetuando e muitas vezes até atrapalha o procedimento, que é um procedimento extremamente ético, extremamente regulamentado. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina tornou ainda mais rigorosos os critérios para que você constate a morte cerebral. Então, eu diria que isso é algo anedótico, é quase uma lenda urbana e que gera um certo preconceito na população, esse medo, vão retirar meus órgãos sem o meu consentimento. Vários filmes, inclusive, foram feitos, né, em cima disso, mostrando que no Brasil tem essa retirada, né, dos órgãos e tudo mais. Na prática, isso é algo que não acontece. Pelo contrário, a questão da doação de órgãos do Brasil é algo extremamente ético, extremamente bem regulamentado, né? Existe uma fila única, os critérios são bem definidos para a morte cerebral, precisam 2 médicos avaliarem, você tem que ter um exame constatando que o cérebro de fato morreu. Então, é algo que esse tipo de informação às vezes até atrapalha a doação, porque cria esse preconceito na população. Mas não regulamentar a venda de órgãos, eu acho que seria péssimo, porque eu acho que vai de encontro ao princípio do ser humano, dos direitos humanos. Né? Você não Só deve... Só parar para imaginar isso um pouquinho, né? É algo que é incabível, é inimaginável, algo que não deve nem se cogitar. Né? Você tem que, talvez no futuro, com as células-tronco, com a evolução da medicina, você consiga fabricar órgãos do próprio doador. Né? Já existe técnicas hoje de correção do DNA, que você consegue modificar o DNA de pessoas vivas que nasceram com defeitos genéticos e aquela pessoa passa a não ter mais uma doença genética. É uma técnica chamada de CRISP. Até um colega nosso aqui do Rio Grande do Norte, que fez o pós-doutorado dele na Universidade de Columbia, em Nova York, ele pesquisa exclusivamente essa técnica. Então, com a evolução, talvez nem seja necessário nem a doação mais no futuro. Eu acho que esse seria um caminho muito mais ético, muito mais promissor do que você regulamentar uma espécie de venda. Né? Sem dúvida, a evolução da medicina é o caminho, né, a ser seguido. Felizmente, temos que esperar, o tempo está aí para todo mundo e a gente tem que aguardar. Está vindo, as coisas estão acontecendo. Transplantes é o nosso tema de hoje, transplantes de sangue, de tecido, de órgãos. Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica com a gente. 1 minuto, a gente já volta. Voltamos com o último bloco do nosso Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre doação, contando com a participação do Dr. Yuri Galeno, que é representante da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte, e João Maria dos Santos, que é coordenador do Sinteste RN. Vamos tentar, né, finalizar esse assunto, que é tão importante para a gente. Doutor, com relação à rejeição, né, de órgãos, por que ela ocorre? Né? A gente sabe muito que é da questão anatômica, que o senhor já falou, né, no primeiro bloco. E também existem substâncias que amenizam ou impedem essa rejeição, por Existe. exemplo? A rejeição, ela acontece porque o nosso corpo ele reconhece o órgão como algo estranho, algo que deve ser eliminado.
Então, quanto mais próximo as características genéticas do doador e do receptor, menor vai ser o risco de rejeição. Se eu recebesse um órgão de um irmão gêmeo meu, eu teria 0 rejeição, um gêmeo univitelínico. Sim. Mas existem os chamados imunomoduladores ou imunossupressores que fazem com que você amenize a resposta imunológica e consiga que o órgão tenha uma sobrevida maior. Sim. Na prática, é isso que é feito para evitar a rejeição. Por essa semana eu abordei um médico no hospital, coisas que eu costumo fazer, e ele me explicou a questão de morte natural, por exemplo. A gente tem essa mania de achar que a morte natural é mais fácil a doação de sangue. Mas, por exemplo, no Ceará, doação de órgãos, perdão. Mas me corrija se eu estiver errada, que no Ceará tem até um BIP, né, que informa quando algum acidente de moto acontece, porque o corpo, de certa forma, está, né, bem. O corpo, como o senhor disse, está tudo ok com o corpo. E a doença natural, às vezes, por algum motivo, aqueles órgãos já estariam doentes, né? Mas isso não é empecilho para a doação. Não é uma regra, não. Né? Como você falou, se for um paciente jovem, via de regra ele vai ter menos doença ou nenhuma doença, então são órgãos, digamos, mais viáveis. Mas, por exemplo, existem os chamados critérios expandidos. Eu posso proceder a uma captação de uma pessoa de 60 anos que tem diabetes. Uhum. E esse rim pode ser viabilizado para uma pessoa mais jovem. Sim. Então, isso não é empecilho para a doação. É possível que você doe órgãos mesmo numa pessoa que tem alguma doença prévia, Sim. desde que o órgão preencha determinados critérios para que seja possível que a doação aconteça. Uhum. O SAMU, por exemplo, em alguma situação de acidente, pode fazer chamar... Não existe Não isso. pode, porque os critérios mudaram recentemente e um dos critérios para que se dê o diagnóstico de morte cerebral é que o paciente receba no mínimo 6 horas de atenção em uma unidade de saúde. Então, o SAMU não vai ter... Ele pode comunicar o serviço onde ele vai mandar o paciente, que é um paciente com lesão cerebral grave, que provavelmente está em morte cerebral. Mas isso também já vai de encontro à doação de tecidos, né? Que precisa de pelo menos 6 horas. Não, mas esse paciente ele está vivo ainda. Sim. Ele só vai ser declarado em óbito depois que ele chegar no hospital, que passarem 6 horas, Entendi. Que 2 médicos o avaliarem, 2 médicos peritos Sim. no diagnóstico de morte cerebral, e que seja feito um exame para constatar que o cérebro não tem mais atividade. Então, esse paciente, ele ainda vai estar com o coração batendo. Ele vai ser viável para a doação de órgãos. Aí a nossa equipe é acionada, a gente entrevista a família. Sim. Caso haja o consentimento, vai se programar a doação em um centro cirúrgico. Então, isso é um procedimento que leva em torno de 24 horas, desde o diagnóstico até que se viabilize a doação. Já a doação de tecidos, o coração pode parar e o cérebro também. Sim. Quando o coração parar, você tem, a partir daquele momento, 6 horas para viabilizar a doação de tecidos. Santos, fica à vontade. Quais os fatores que contribuem para a negação da família para essas doações e qual a estratégia usada pela sua equipe para quebrar essa barreira? Essa pergunta é excelente. Infelizmente, esse é o calcanhar de Aquiles da nossa equipe aqui no Rio Grande do Norte, a chamada rejeição da família, ou recusa familiar. Então, em termos mundiais, essa recusa ela gira em torno de 40%. O Brasil cota esse valor de 40% como sendo um valor aceitável. Infelizmente, nós temos um valor de em torno de 60% de recusa familiar aqui no Rio Grande do Norte. Aqui a gente atribui isso. A causa mais comum, disparado, é o acolhimento. Isso aí é constatado em todos os locais e aqui também. Se você chega no hospital, você não é bem acolhido, seu parente não é bem atendido, ele não teve a assistência necessária para que ele não entrasse em morte cerebral. Essa família vai acumular uma série de experiências negativas que vai dificultar demais a doação. Então, infelizmente... A comunicação já fica truncada desde o início. Já fica truncada. Da parte da gente, qual é a resposta da nossa equipe para que essa doação aumente? É justamente promover o acolhimento. Isso é o que estatisticamente mais aumenta
a questão da doação, da recusa familiar, o que mais diminui a recusa familiar. Então, é o acolhimento, tanto da nossa equipe, quanto da equipe que cuidou do paciente antes dele entrar em morte cerebral. Campanhas de mídia ajudam, com certeza ajudam. A gente vê vários casos que sensibilizam a sociedade, mas aquilo tem um certo impacto temporário. A população tende a esquecer com o passar do tempo e elas são caras, são efetivas, mas são pouco custo-efetivas, digamos assim. Deveria ser uma questão cultural, até pelo nosso país, né, que tem uma grande escala de doenças, de acidentes de trânsito, né, que precisa tanto de sangue, né? Em culturas onde há um nível de instrução maior, a doação é mais facilitada. Nos estados do Sul e Sudeste, eles batem recorde de doação e tem recordes positivos em relação à recusa, né? Tem pouca recusa, né? Então tem isso, mas a questão do acolhimento no hospital e da nossa equipe é fundamental para que a doação seja viabilizada. E isso é um tanto quanto interessante falar disso, porque a gente vê as condições que são o Alfredo Gurgel, né? Que é a principal porta de entrada desses pacientes, com aquele tipo de tratamento que está sendo dispensado às pessoas, né? Que realmente ali é totalmente desumano. Um acolhimento daqueles. É, verdade. E só para a gente encerrar, como eu estava falando, eu não posso ser doadora de sangue apenas por um motivo, eu sou asmática. Só esse motivo me impede de ser doadora de sangue, mas eu fiz todo esse procedimento, todo certinho e a única coisa, né, doutor, não dói, é só uma picadinha que dura quanto tempo? Fala um pouquinho desse último momento, que é realmente a doação de sangue, para quem está em casa, ficar à vontade, ficar tranquilo e, de fato, fazer a sua doação. A doação de sangue é um procedimento simples, rápido, vai ser parecido com um exame de sangue. Vai haver a punção da veia, ele vai ficar sentadinho ali, meia hora, em torno de 30 minutos, uma hora no máximo, né? E após o procedimento, ele recebe um aporte calórico, né? É disponibilizado isso porque há um risco realmente de baixar a glicose no sangue devido à doação. Que é o famoso lanchinho. O lanchinho após a doação, exatamente, para que evite esse fenômeno da hipoglicemia, da queda da glicose no sangue. Mas, via de regra, a doação de sangue, eu sou doador, já fiz doação, não tenho contraindicações. Então, é um procedimento simples, rápido, praticamente indolor, e que salva vidas, é um ato de cidadania. Doutor Yuri, muito obrigada pela sua presença. Venha mais vezes aqui no agradeço. Diálogo Plural para contribuir com esse assunto e com tantos outros sobre saúde. Santos, obrigada mais uma vez aqui no nosso programa. Venha mais, até Sinteste, mas venha mais vezes, tá bom? Muito obrigado. Se você quiser mais informações sobre o nosso programa, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site www.sintesterrn.org.br ou no nosso Instagram, que é o @SintesteRN. A você um ótimo sábado, um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.